O sol começava a desaparecer lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados, quando a carruagem negra cruzava os portões imponentes da fazenda Montenegro. Ali, onde o silêncio dominava e o vento parecia sussurrar memórias antigas, vivia um homem que já não acreditava em sentimentos. Barão Valentim de Montenegro. Aos 52 anos, ele era mais do que apenas um proprietário de terras. Era uma figura respeitada, temida, quase intocável. Sua presença impunha silêncio. Sua voz, quando surgia, era firme, medida e sem espaço para questionamentos. Alto, de postura impecável, carregava nos ombros o peso de uma vida marcada por disciplina e perdas. Seus cabelos escuros agora começavam a se render ao grisalho e seus olhos, outrora vivos, haviam se tornado frios, quase impenetráveis. Mas nem sempre foi assim. Anos atrás, Valentim havia sido um homem diferente, mais leve, mais humano, mais apaixonado. Até o dia em que tudo foi arrancado dele. Sua esposa, Elisa, havia morrido de forma repentina, deixando um vazio que nenhuma riqueza, nenhuma terra, nenhum título foi capaz de preencher. Naquela noite, algo dentro dele morreu junto. Desde então, Valentim não amava mais. Não sorria com sinceridade. Não se permitia sentir. Transformou sua dor em disciplina, seu vazio em autoridade e seu coração em pedra. A fazenda, vasta e produtiva, era reflexo exato de quem ele havia se tornado, organizada, eficiente e completamente sem vida. "Senhor, a contabilidade deste mês", disse Tomás o capataz ao se aproximar com um caderno em mãos. Valentim nem sequer olhou. "Deixe na mesa." Tomás assentiu, acostumado com a frieza do patrão. Ninguém ali ousava ultrapassar limites. Ninguém fazia perguntas. Ninguém se aproximava além do necessário. E assim os dias passavam, silenciosos, idênticos, vazios. Até aquela tarde. O calor na cidade era intenso, sufocante. A praça central estava cheia, movimentada, tomada por vozes, negociações e olhares curiosos. Um leilão acontecia, reunindo comerciantes, fazendeiros e figuras importantes da região. Valentim não gostava daquele ambiente, mas precisava de mais uma mulher para o serviço da casa. Era apenas isso. Uma decisão prática, fria, como tudo em sua vida. Ele desceu da carruagem sem pressa, ajustando o paletó escuro enquanto caminhava entre as pessoas. Alguns o cumprimentavam com respeito, outros apenas observavam de longe. O nome Montenegro carregava peso e história. Valentim permaneceu afastado, observando sem interesse real, enquanto alguns homens eram vendidos, depois mulheres mais velhas, trabalhadores comuns. Nada que chamasse sua atenção, até que o leiloeiro ergueu a voz. "Senhores, agora algo diferente." O tom mudou. A multidão reagiu. Valentim ergueu levemente o olhar. Uma peça rara, recém-chegada. Continuou o homem com um sorriso carregado de expectativa. E então, ela surgiu. O mundo por um instante pareceu desacelerar. A jovem foi conduzida ao centro do palco de madeira e tudo ficou em silêncio. Valentim não respirou, não piscou, não se moveu, porque, pela primeira vez em anos, algo o atingiu. Ela era diferente. Completamente diferente. A pele tinha um tom suave, dourado, iluminado pelo sol. Os cabelos escuros caíam com leveza sobre os ombros. Mas eram os olhos. Os olhos eram impossíveis de ignorar. Claros, profundos, inteligentes. Não havia medo ali, não havia submissão. Havia consciência, presença, algo que não deveria existir naquela situação. Ela não olhava para o chão como os outros. Ela observava. Analisava, como se estivesse entendendo tudo ao redor, como se estivesse no controle. Valentim sentiu algo estranho no peito, desconfortável, inexplicável. "Seu nome é Aurora", disse o leiloeiro. Educada, treinada, vinda da Europa, uma raridade.
Os lances começaram, rápidos, disputados, mas Valentim mal escutava. Seus olhos permaneciam nela, e por um segundo, ela olhou diretamente para ele. Não foi um olhar comum, foi firme, intenso, quase desafiador. E aquilo despertou algo perigoso dentro dele. Um conto de réis. A voz saiu antes mesmo que ele pensasse. Alta, decidida, final. O silêncio tomou conta do lugar. Ninguém ousou competir. O martelo bateu. Vendida. E naquele instante, o destino de ambos foi selado. A viagem de volta foi silenciosa. Aurora estava sentada à frente, com postura ereta, mãos apoiadas no colo. Valentim a observava, discreto. Ela não demonstrava nervosismo, nem curiosidade excessiva, nem medo. Aquilo o incomodava. "Qual é seu nome completo?" perguntou ele finalmente. Ela virou o rosto lentamente. Aurora Santini. A voz era suave, mas firme, segura. "Você fala bem para alguém na sua posição." Ela sustentou o olhar dele. "Porque essa nunca foi realmente a minha posição, senhor." O silêncio que se seguiu foi pesado, denso e carregado de significado. Valentim franziu levemente a testa. Algo ali não estava certo, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu curiosidade. Curiosidade de verdade. Quando a carruagem cruzou novamente os portões da fazenda, nada parecia diferente, mas tudo havia mudado. Porque, sem saber, o homem que não amava mais acabava de trazer para dentro de sua própria casa a única mulher capaz de destruir todas as suas certezas. A manhã na fazenda Montenegro começou como todas as outras, silenciosa, organizada, previsível, mas não para todos. Aurora Santini já estava de pé antes mesmo do sol nascer completamente. Caminhava pelos corredores da casa grande com passos leves, observando cada detalhe como se estivesse mapeando o lugar. Nada escapava aos seus olhos. As janelas mal vedadas, a madeira rangendo em pontos específicos, a disposição dos móveis, a rotina dos empregados. Ela não estava apenas se adaptando, ela estava entendendo. Na cozinha, Dona Margarida a observava com atenção. A velha governanta com décadas de experiência conhecia pessoas apenas pelo jeito de andar, e aquela jovem não parecia, em hipótese alguma, alguém que tivesse sido criada para obedecer. "Você", disse Margarida cruzando os braços, "não age como as outras." Aurora continuou cortando legumes com precisão impecável. "Talvez porque eu não seja como as outras." A resposta veio calma, simples, mas carregada de algo que incomodava. Margarida estreitou os olhos. "Aqui dentro, menina, todo mundo tem um lugar." Aurora ergueu o olhar lentamente. "E quem decidiu isso?" O silêncio caiu pesado na cozinha. Ninguém jamais falava assim, muito menos no primeiro dia. Mais tarde, Valentim o observava da varanda. De longe, sempre de longe. Era assim que ele lidava com tudo. Distância, controle. Mas Aurora, ela quebrava esse padrão. Ele a viu conversando com os trabalhadores, não como uma serva, mas como alguém que orientava. E aquilo era inaceitável. "Tomás", chamou ele, sem tirar os olhos dela. "Senhor, aquela mulher está confortável demais." Tomás seguiu o olhar do barão. "Já percebi. Fique atento." "Sim, senhor." No final da tarde, Valentim decidiu chamá-la. Aurora entrou no escritório sem hesitar. Olhar firme, sem sinal de submissão. "Mandou me chamar?" perguntou. Valentim ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando. Aquilo o irritava, porque ela não demonstrava medo. "Você tem recebido instruções?" "Sim, e por que não as segue como deveria?" Aurora inclinou levemente a cabeça. "Porque algumas delas são ineficientes." O ar pareceu congelar. Valentim se levantou lentamente. "Ineficientes?" "Sim", respondeu ela tranquila. "A organização da cozinha está errada. Os estoques não são controlados corretamente.
Ela caminhou até a mesa sem ser convidada. Colocou um pequeno caderno sobre a madeira. Eu reorganizei tudo hoje pela manhã. Valentim abriu o caderno. Listas, números, cálculos, detalhes, tudo. Perfeito. Aquilo não fazia sentido. Quem te ensinou isso? Perguntou sério. A vida. A resposta foi direta, sem emoção, mas cheia de verdade. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. A fazenda melhorava. Mais produtividade, menos desperdício, mais organização. E tudo apontava para ela, Aurora. Mas junto com isso, crescia algo dentro de Valentim. Uma inquietação, uma curiosidade incômoda e algo mais. Algo que ele não queria nomear. Numa noite, ele a encontrou na biblioteca, sozinha, sentada, lendo. O detalhe? O livro era em francês e ela lia fluentemente. Valentim ficou parado na porta, observando. Você lê francês? Perguntou. Aurora não se assustou, como se já soubesse que ele estava ali. Sim. Onde aprendeu? Ela fechou o livro devagar. Em lugares onde eu não deveria estar. Valentim se aproximou, mais perto do que o normal. Quem é você, Aurora? Pela primeira vez, ela hesitou. Mas foi por apenas um segundo. Alguém que precisou sobreviver. Isso não responde minha pergunta. Ela o encarou e então disse com firmeza. Talvez porque o senhor ainda não esteja pronto para a resposta. O silêncio entre os dois ficou denso, carregado, quase perigoso. Naquela noite, Valentim não dormiu. Ficou sentado em seu escritório olhando para o nada, pensando nela, nas respostas, nos olhares, na forma como ela se movia, como falava, como desafiava. Aquilo não era normal, não era natural e definitivamente não era seguro. Enquanto isso, em seu quarto simples, Aurora segurava um pequeno objeto escondido, um medalhão antigo. Dentro dele, um retrato. Ela passou o dedo sobre a imagem com delicadeza e seus olhos, pela primeira vez, se encheram de emoção. Está quase... sussurrou. Naquele instante, ficava claro. Ela não estava ali por acaso. Ela não era apenas uma mulher diferente. Ela era um segredo vivo. E quando esse segredo viesse à tona, não seria apenas a vida do barão que mudaria. Seria tudo. A fazenda Montenegro já não era mais a mesma. Os trabalhadores comentavam em voz baixa. A cozinha funcionava como nunca antes. As contas estavam mais organizadas do que em anos. E no centro de tudo, Aurora Santini. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. Tomás observava de longe, braços cruzados, expressão fechada. Ele não confiava nela. Não era apenas intuição. Era algo mais profundo. Experiência. Homens como ele aprendiam a reconhecer perigo, mesmo quando ele vinha disfarçado de calma. Essa mulher vai trazer problema, murmurou para si mesmo, e decidiu investigar. Naquela mesma noite, a fazenda estava silenciosa. O vento passava pelas árvores, criando um som baixo e constante. Aurora caminhava pelos fundos da casa, com passos leves, quase invisíveis. Ela olhava ao redor, atenta, cautelosa, como alguém que não podia ser vista. Chegou até um ponto isolado, próximo ao antigo celeiro, e então parou, respirou fundo e tirou o medalhão do bolso. Abriu lentamente. Dentro dele, o mesmo retrato. Um homem. Elegante, de postura nobre, olhar forte, muito parecido com alguém importante. Aurora fechou os olhos por um instante. Eu estou perto. Mas ela não estava sozinha. Nas sombras, Tomás observava, sem fazer barulho, sem se mover. Seus olhos estreitaram. Eu sabia. No dia seguinte, o clima mudou. Pesado, estranho. Valentim percebeu imediatamente. O que houve? Perguntou ao notar a tensão no ar. Tomás se aproximou. Senhor, precisamos conversar. No escritório, o silêncio era absoluto. Aquela mulher... começou Tomás. Está escondendo algo. Valentim apoiou as mãos na mesa. Isso eu já percebi. Tomás hesitou por um segundo. Não é só isso. Eu a vi ontem à noite, escondida, com um objeto. Que objeto? Um medalhão. O nome ecoou na mente de Valentim.
E, dentro dele, havia o retrato de um homem. Valentim ficou imóvel. Que homem? Tomás respirou fundo. Um homem da alta sociedade, tenho quase certeza. O silêncio caiu como um peso. Mais tarde, Valentim mandou chamá-la. Aurora entrou, como sempre. Calma, controlada. Mas algo havia mudado. Ela percebeu. Imediatamente. Você saiu ontem à noite? Perguntou ele direto. Ela não desviou o olhar. Sim. Por quê? Não sabia que precisava de permissão para respirar. Valentim apertou o maxilar. Não brinque comigo. Não estou brincando. O que você estava fazendo? Silêncio. 1 segundo. 2. Então ela respondeu, pensando. Com um medalhão? O olhar dela mudou, sutilmente, mas mudou. E ele percebeu. Então é verdade, disse ele em voz baixa. Aurora cruzou os braços. O senhor está me seguindo agora? Eu estou tentando entender quem você é. E se eu disser que isso não importa? Valentim se aproximou. Ficou frente a frente com ela. Muito perto. Importa para mim. O ar ficou pesado, tenso, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia controlar completamente. Quem é o homem no medalhão? Dessa vez, Aurora não respondeu. E o silêncio disse mais do que qualquer palavra. Valentim recuou um passo, os olhos fixos nela. Aurora manteve a postura. E o senhor também não é quem pensa que é. Aquilo foi um golpe, direto, preciso. Valentim nunca era confrontado daquela forma. Nunca. Cuidado, disse ele em tom baixo. Com o quê? Respondeu ela. Com a verdade? O silêncio se instalou novamente. Mas dessa vez era diferente. Era perigoso. Naquela noite, Valentim caminhava sozinho pela varanda. Pensativo, inquieto. Algo dentro dele dizia que estava diante de algo grande, muito maior do que imaginava. E pela primeira vez em anos, ele não estava no controle. Enquanto isso, Aurora, em seu quarto, segurava o medalhão com força. Seus olhos estavam marejados, mas não de fraqueza, de determinação. Eu não posso falhar agora, do lado de fora. Tomás observava a janela dela e sussurrou. Eu vou descobrir quem você é, custe o que custar. E assim, 3 forças começaram a se mover dentro da mesma fazenda. Um homem que começava a sentir novamente, uma mulher cheia de segredos e alguém disposto a expor tudo. O equilíbrio estava prestes a quebrar. E quando isso acontecesse, ninguém sairia ileso. O céu amanheceu carregado naquele dia. Nuvens densas cobriam a fazenda Montenegro, como se anunciassem que algo estava prestes a acontecer. E estava. Valentim não conseguiu ignorar mais. Aurora já não era apenas uma dúvida. Ela era um enigma que o consumia. E ele precisava de respostas. Naquela manhã, ele não foi para os campos. Ficou na casa, observando, esperando, até que a viu sair, caminhando em direção ao jardim interno. Sozinha. Era a chance. Aurora. A voz dele ecoou firme. Ela parou, virou-se lentamente. Senhor, venha comigo. Sem discussão, sem hesitação. Ela o seguiu até a biblioteca. O lugar mais silencioso da casa, mais íntimo, mais perigoso. A porta se fechou atrás deles e o mundo lá fora pareceu desaparecer. Valentim caminhou até a mesa, virou-se. Hoje você vai me dizer a verdade. Aurora manteve a calma, mas seus olhos estavam diferentes. Qual delas? Todas. Silêncio. Ela respirou fundo. E se a verdade for algo que o senhor não pode controlar? Valentim deu um passo à frente. Eu controlo tudo nesta fazenda. Aurora ergueu o olhar e disse com firmeza, não a mim. Aquilo quase o fez perder o controle. Mas antes que ele respondesse, batidas fortes na porta. Tomás entrou sem esperar. Senhor, temos um problema. Valentim virou-se irritado. Fale. Chegaram homens na entrada da fazenda. Quem? Não se identificaram, mas vieram armados. O ar ficou pesado. Valentim saiu imediatamente. Aurora ficou para trás, mas seus olhos revelavam algo novo. Preocupação, real.
Na entrada da fazenda, 3 homens estavam parados, montados, observando tudo com atenção. Um deles desceu do cavalo, elegante, perigoso. Barão Valentim de Montenegro, disse ele com um leve sorriso. Finalmente nos encontramos. Quem é você? Respondeu Valentim frio. O homem tirou as luvas com calma. Alguém interessado em uma propriedade sua. Valentim estreitou os olhos. Minhas terras não estão à venda. O homem sorriu. Não estou falando das terras. O silêncio caiu. Pesado. Estou falando da mulher que o senhor trouxe recentemente. O mundo pareceu parar. Valentim não demonstrou reação. Mas por dentro, algo queimou. Não sei do que está falando, sabe sim. O homem se aproximou. Ela pertence a pessoas muito importantes e desapareceu sem deixar rastros. Ou assim acreditavam. Valentim voltou para dentro da casa com passos rápidos, furiosos, direto para a biblioteca. Aurora ainda estava lá, esperando, como se já soubesse. Quem são eles? Perguntou ele sem rodeios. Ela fechou os olhos por um instante e então disse: o passado que eu tentei deixar para trás. Você está me colocando em risco. Eu nunca quis isso. Mas fez. O silêncio se instalou novamente. Mas dessa vez, não era confronto. Era tensão emocional. Valentim respirou fundo, passou a mão pelos cabelos. E pela primeira vez, não parecia um barão, parecia um homem. Me diga a verdade, Aurora, disse mais baixo. Eu preciso saber. Ela o olhou. E algo mudou ali. A barreira, a defesa. Pela primeira vez, ela hesitou não por estratégia, mas por sentimento. O homem no medalhão, começou ela, não é apenas alguém do meu passado. Valentim permaneceu imóvel. Ele é o motivo de eu estar aqui. O coração dele acelerou. Quem é ele? Aurora respirou fundo. E então, disse algo que mudaria tudo. Ele é meu pai. O silêncio foi absoluto. Mas ela ainda não havia terminado. E ele é um dos homens mais poderosos deste país. Valentim sentiu o mundo girar lentamente. Então por quê? Porque eu fugi. Aquilo caiu como um golpe. Fugi de uma vida que nunca foi minha. E veio parar aqui, como escrava. Ela assentiu. Era a única forma de desaparecer. Isso é loucura. Não, disse ela, olhando nos olhos dele. Isso é sobrevivência. O silêncio entre os dois agora era diferente, mais profundo, mais humano. Valentim se aproximou, devagar. E por que não me contou antes? Aurora baixou o olhar. Porque eu não sabia quem o senhor era. Ele franziu a testa. Como assim? Ela levantou os olhos novamente. Porque o senhor também faz parte disso tudo. O coração dele parou por um instante. Do que você está falando? Aurora deu um passo para trás, como se estivesse prestes a cruzar um limite. Seu nome, Montenegro. Ela engoliu seco. Não é desconhecido para minha família. O ar ficou pesado, denso, irrespirável. Naquele instante, ficava claro. Isso não era apenas um encontro do destino. Era algo muito maior, muito mais antigo, muito mais perigoso. O silêncio dentro da biblioteca era sufocante. As palavras de Aurora ainda ecoavam no ar. Sua família faz parte disso. Valentim não se movia, mas por dentro, tudo estava desmoronando. Explique, disse ele finalmente com a voz baixa e tensa. Aurora respirou fundo. Ela sabia. Aquele era o momento sem volta. Meu pai, começou, se chama Lorenzo Santini. Valentim franziu a testa. O nome não lhe era estranho. Um comerciante? Aurora negou lentamente. Muito mais do que um passo à frente. Ele construiu riqueza negociando com famílias influentes, incluindo a sua. O coração de Valentim apertou. Isso é impossível. Não é. Aurora continuou. Há anos, muito antes de eu nascer, sua família e a minha fizeram acordos. Que tipo de acordos? Ela hesitou, mas respondeu. Pessoas.
O silêncio caiu como um trovão. Valentim recuou um passo. Você está dizendo que, sim, minha família também participou. Aquilo o atingiu Valentim como nunca sempre antes. Soube que o passado da elite era sujo, mas ouvir aquilo daquela forma tornava tudo real, pessoal, pesado. Eu fugi porque descobri a verdade, disse Aurora. Seus olhos estavam firmes, mas carregados de dor. Descobri o que meu pai fazia, o que ele realmente era, e decidiu fugir. Decidi nunca mais fazer parte disso. Valentim passou a mão no rosto, tentando processar. E veio parar aqui, justo aqui. Aurora o encarou. Eu não sabia que essa fazenda era sua, mas agora sabe. E isso muda tudo. O olhar entre os dois mudou. Não era mais confronto. Era conexão, dolorosa, profunda. Você não é como eles, disse Aurora. Valentim ficou em silêncio. Eu vi isso. Você não me tratou como objeto. Não como deveria. Não como os outros fariam. Ele a olhou. De verdade. Pela primeira vez sem barreiras. E você, disse ele, nunca foi apenas uma empregada. Aurora deu um leve sorriso. Triste. Nunca fui. Ficou mais ar leve entre eles mudou. E ao mesmo tempo mais intenso. Valentim se aproximou, devagar, como se cada passo fosse um risco. Então, por que ainda está aqui? Aurora respondeu sem hesitar. Porque eu senti que aqui poderia ser diferente. O coração dele acelerou, mas antes que qualquer coisa acontecesse, um disparo ecoou do lado de fora. Os dois se viraram imediatamente. Outro tiro, gritos, correria. Fique aqui, ordenou Valentim. Mas Aurora não obedeceu. Nunca obedecia. Quando chegaram ao pátio, o caos já havia começado. Homens armados invadiam a propriedade. Os mesmos. Tomás tentava conter a situação. Senhor, eles voltaram. Valentim avançou, sem medo. O que querem? O líder sorriu. Já dissemos. Seus olhos foram direto para a Aurora. Ela. O tempo pareceu desacelerar. Valentim se colocou na frente dela, instintivamente. Ninguém toca nela. O homem riu. O senhor não entende. Ela não pertence a você. Aurora segurou o braço de Valentim. Não faça isso. Eu não vou entregar você. Você não sabe com quem está lidando. Não me importa. A tensão explodiu. Armas apontadas. Homens cercando. E então, o líder deu um passo à frente. Última chance, barão. Saia da frente. Valentim não se moveu. Nem um centímetro. Não. Silêncio. Tensão máxima. E então, tiro. Aurora gritou. Valentim caiu de joelhos. O mundo parou. Não! Ela gritou correndo até ele. Sangue, muito sangue. Os homens avançaram. Mas algo inesperado aconteceu. Os trabalhadores da fazenda se levantaram, um por um, armados, determinados. Tomás gritou. Ninguém leva ela! A luta começou. Caos total. Aurora segurava Valentim, desesperada. Fica comigo, por favor. Ele abriu os olhos com dificuldade. E mesmo naquele estado, sorriu. Eu disse, sussurrou, que ninguém ia te tocar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você é um idiota, talvez, mas eu não vou te perder. Pela primeira vez, Aurora estava quebrando. Percebendo que não seria fácil, os homens recuaram. Mas antes de ir, o líder deixou um aviso. Isso ainda não acabou. E então desapareceram. O silêncio voltou. Mas agora, nada era igual. Aurora olhava para Valentim, ferido, quase inconsciente. E naquele momento, ela percebeu. Não era mais apenas um plano. Não era apenas sobrevivência. Era sentimento. Ela segurou o rosto dele e sussurrou. Eu não posso perder você. A noite caiu pesada sobre a fazenda Montenegro. O silêncio que antes trazia paz, agora carregava medo. Dentro da casa, o tempo parecia ter parado. Valentim estava deitado sobre a cama, pálido, imóvel. O sangue já havia sido contido, mas o ferimento era profundo, perigoso. Dona Margarida cuidava dele com mãos experientes. A bala passou perto demais, murmurou. Se infeccionar. Ela não terminou. Não precisava. Aurora estava ao lado,
Desde o momento em que ele caiu, ela não saiu dali, nem por um segundo. Ele vai ficar bem? Perguntou com a voz falhando. Margarida olhou para ela e viu algo que nunca tinha visto antes. Medo, de verdade. Se ele resistir essa noite... Sim, aquelas palavras foram como uma sentença. As horas passaram lentamente. Cada respiração dele era uma incerteza. Cada segundo, um peso. Aurora segurava a mão dele, com força, como se aquilo fosse mantê-lo ali. Você não pode ir, sussurrou. Não agora. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Ela, que sempre foi forte, controlada, intocável, agora estava vulnerável, porque ali não existia plano, não existia estratégia, só existia amor. Eu não vim até aqui, ela continuou, para te perder. Ela fechou os olhos, encostou a testa na mão dele e pela primeira vez se permitiu sentir tudo. Eu não sei quando aconteceu, confessou em voz baixa, mas você entrou na minha vida e mudou tudo. Silêncio. Então, um leve movimento. Valentim, Aurora abriu os olhos. Os dedos dele se moveram, fracos, mas reais. Ela se aproximou. Valentim, olha para mim. Com esforço, ele abriu os olhos, lentamente. E quando a viu, mesmo naquele estado, sorriu. Você ainda está aqui. Ela deixou escapar um riso chorado. Claro que estou. Você acha que ia me livrar de mim tão fácil? Ele tentou rir, mas a dor não permitiu. Acho que não. O olhar entre os dois mudou, de vez. Não havia mais dúvidas. Não havia mais barreiras. Você quase morreu por mim. Aurora aproximou o rosto. Valentim respirou com dificuldade. Não me arrependo. Aquilo quebrou tudo dentro dela. Eu passei a vida fugindo, disse ela. De pessoas, de verdades, de tudo. Mas agora, ela segurou o rosto dele. Eu não quero mais fugir. Silêncio. Ela se inclinou e, finalmente, os lábios dos dois se encontraram. Um beijo calmo, profundo, carregado de tudo o que não foi dito. Não era apenas desejo, era entrega. Quando se afastaram, Valentim ainda a olhava, como se estivesse vendo algo que nunca acreditou que existia. Eu achei que nunca mais sentiria isso, disse ele. Aurora sorriu, com os olhos ainda marejados. Nem eu. Mas o momento foi interrompido. Tomás entrou, sério. Senhor, precisamos conversar. O clima mudou na hora. Fale, disse Valentim tentando se erguer. Não se mova, disse Aurora firme. Tomás continuou. Eles não vão parar. Eu sei. E da próxima vez, vão vir com mais homens. Silêncio. Valentim olhou para Aurora. E então disse, então a gente se prepara. Aurora negou. Não. O que quer dizer com não? Isso não é sua luta. Agora é. Ela deu um passo à frente. Eles querem a mim. Então eu vou até eles. Nem pensar, disse Valentim firme. Valentim. Ela respirou fundo. Se eu ficar aqui, todos vão morrer. O silêncio foi pesado. Eu não posso permitir isso. Valentim a encarou, com intensidade. E eu não posso perder você. A tensão entre razão e sentimento era clara. Aurora se aproximou, segurou o rosto dele. Você não vai me perder. Eu prometo. Mas havia algo naquele olhar que dizia o contrário. Naquela noite, uma decisão começou a se formar. Uma decisão que poderia salvar todos ou destruir tudo. A madrugada caiu em silêncio absoluto sobre a fazenda Montenegro, mas pela primeira vez, aquele silêncio não era paz. Era despedida. Aurora estava acordada, sentada à beira da cama, observando Valentim dormir, ainda fraco, respiração lenta, mas vivo. Ela passou a mão pelo rosto dele com delicadeza, memorizando cada detalhe, como se soubesse que aquele momento não voltaria. Me perdoa, sussurrou. Ela se levantou em silêncio, pegou o medalhão, apertou forte contra o peito e saiu. Mas não foi tão silenciosa quanto pensava. Eu sabia. A voz veio da sombra. Aurora parou, virou-se lentamente. Tomás, braços cruzados, olhar firme. Você vai embora?
Sim, para se entregar. Ela não respondeu. Mas não precisava. Ele Tomás vai se te aproximou. impedir. Por isso ele não pode saber. Silêncio. Você vai morrer, disse Tomás. Talvez. Então por que fazer isso? Aurora respirou fundo e respondeu: porque pela primeira vez eu tenho algo que vale mais do que a minha própria vida. Tomás ficou em silêncio e então deu um passo para o lado, abrindo caminho. Vá. Aurora o olhou surpresa. Por quê? Ele respondeu. Porque eu vi o que você fez com ele. E talvez ele mereça isso. Aurora assentiu. Mas havia um problema. E partiu. Valentim não estava dormindo. Seus olhos abriram lentamente e imediatamente ele sentiu. Aurora. Ele se levantou com dificuldade, ignorando a dor, e foi atrás dela. Do lado de fora, o céu ainda estava escuro. Aurora caminhava rápido em direção à estrada, determinada. Aurora! Ela parou, fechou os olhos por um segundo. Sabia que isso ia acontecer. Virou-se, e ele estava lá, fraco, ferido, mas de pé. Você achou mesmo que eu ia deixar você ir? Ela tentou manter a firmeza. Você não pode me impedir. Ele se aproximou. Posso, e vou. Valentim, disse ela com a voz firme, isso não é sobre nós. Ele chegou perto, muito perto. É exatamente sobre nós. Silêncio. Se você for, disse ele, eu vou atrás. Não. Sim. Ela segurou o rosto dele, desesperada. Você vai morrer. Ele respondeu sem hesitar. Então eu morro com você. Aquilo a quebrou. Lágrimas vieram, fortes, sem controle. Por que você faz isso? Ele respondeu, porque eu te amo. Silêncio. O mundo parou. Aurora fechou os olhos, respirou fundo. Eu também te amo. Mas então, o som de cavalos. Eles chegaram, os mesmos homens, mais numerosos, mais perigosos. E à frente, um homem diferente, mais velho, mais imponente. Aurora congelou. Pai! Valentim olhou, sem acreditar. Lorenzo Santini desceu do cavalo lentamente, elegante, frio, controlado. Então é aqui que você decidiu se esconder. Aurora se colocou à frente de Valentim, instintivamente. Eu não vou voltar. O homem sorriu. Você nunca teve escolha, agora eu tenho. Silêncio. O olhar entre os dois era guerra. Esse homem, disse Lorenzo, olhando para Valentim. É o motivo? Aurora respondeu. Não. Ele é a consequência. Lorenzo estreitou os olhos. Você sempre foi um erro. Valentim avançou um passo, mesmo ferido. Chega. Todos olharam para ele. Ela não vai com você. E você acha que pode impedir isso? Valentim respondeu. Tenho certeza. A tensão explodiu. Homens armados, prontos. Aurora segurou o braço dele. Não. Mas já era tarde. O confronto estava prestes a começar. E dessa vez, não havia mais volta. O vento soprava violento naquela manhã, como se a própria natureza soubesse que aquele momento mudaria tudo. De um lado, homens armados, o passado, o poder. Do outro, um homem ferido, uma mulher decidida e algo impossível de quebrar: o amor. Aurora estava no meio, entre dois destinos. Última chance, disse Lorenzo frio. Venha comigo, ou ele morre. O silêncio foi brutal. Valentim, mesmo fraco, deu um passo à frente. Não escute ele. Aurora fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e então olhou para o pai. Eu não vou voltar. O olhar dele escureceu. Então você escolheu, ela respondeu. Escolhi. E naquele instante, tudo começou. Os homens avançaram. A fazenda virou caos, luta. Gritos. Valentim puxou Aurora para trás. Fica comigo, sempre. Os dois lutavam juntos agora. Não havia mais diferença. Não havia mais medo. Até que Lorenzo sacou a arma, apontou direto para Valentim. Aurora viu e correu. Se colocou na frente. Disparo! O mundo parou. Valentim segurou ela antes que caísse. Não! Mas ela não estava ferida. O tiro não a atingiu, porque alguém entrou na frente. Tomás. Ele caiu no chão, grave, mas com um sorriso leve. Eu disse
que ninguém ia tocar nela. Aquele momento mudou tudo. Os trabalhadores avançaram com ainda mais força e, dessa vez, os invasores começaram a recuar. Lorenzo percebeu. Estava perdendo. Olhou para Aurora. Pela última vez. Você acabou de destruir seu próprio destino. Ela respondeu firme. Não. Eu acabei de escolher o meu. Ele montou no cavalo e foi embora. Dessa vez, definitivamente. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Aurora se virou, olhou para Valentim. Sem dizer nada, correu até ele. Se abraçaram forte, como se o mundo inteiro tivesse acabado e eles fossem tudo o que restou. Você tá bem? Ele perguntou, segurando o rosto dela. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Agora eu tô. Ele encostou a testa na dela. Eu achei que ia te perder. Você não vai. Nunca? Ela respondeu. Nunca mais. E então se beijaram. Um beijo verdadeiro, sem medo, sem barreiras, sem passado. Apenas amor. Meses depois, a Fazenda Montenegro nunca mais foi a mesma. Mas dessa vez, para melhor. Aurora não era mais uma estranha. Era respeitada, admirada, parte de tudo. Valentim já não era o homem frio de antes. Voltou a sorrir, a viver, a sentir e juntos construíram algo novo. Não baseado em poder, nem em passado, mas em escolha. O que chocou a todos. Não foi apenas o escândalo, não foi apenas a origem dela. Foi o fato de que um barão temido se apaixonou. Uma mulher marcada pelo passado enfrentou tudo e juntos desafiaram uma sociedade inteira e venceram. Porque no fim, o que ninguém esperava não era a luta, era o resultado. Eles ficaram juntos e provaram que quando o amor é verdadeiro, ele não pede permissão. Ele simplesmente vence tudo.